Vocês tiveram coragem de sair de casa nesse tempinho frio, tá, em tal? Olha que eu acordei 6 da manhã, fiquei preocupada se a gente já teve gente para conversar. Antes de mais nada, deixa eu te perguntar. Eu quero ter uma conversa mais informal com vocês. Se importa se eu sentar? Não? Vamos lá. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Rosana Casamatsu, eu sou empresária da área de eventos, uma produtora de eventos há 7 anos aqui em São Paulo, tendo grandes eventos em todo o Brasil, eventos de imersão. Sabe aquelas loucuras que a gente vê assim na TV de 3, 4 dias, das 9 da manhã até as 10 horas da noite, essa talagada assim de conteúdo de uma vez só? São esses eventos que eu produzo. E, apesar de trabalhar com eventos, falar sobre saúde mental é uma coisa que meio que se tornou natural dentro desse contexto. Uma vez que a gente não tem rotina, a gente não tem uma programação muito certa para seguir, a gente depende muito mais da necessidade e da disponibilidade dos nossos clientes e fornecedores para conseguir alcançar os resultados que a gente tanto quer e entregar para o cliente. E não é só o cliente, são os participantes dos eventos. Então, como é que a gente lida com tudo isso de forma que a gente não impacte a própria saúde mental, que a gente consiga ter produtividade e, ao mesmo tempo, que a gente consiga ter uma qualidade de vida, né, minimamente saudável. E por que ter essa visão, essa clareza de visão se tornou muito importante? Porque em alguns momentos, durante a minha trajetória, eu percebi que ter essa saúde mental, ter essa mente saudável, era extremamente importante para que eu tivesse sucesso nos negócios. Só que, para a gente começar a ter essa conversa, antes disso, a gente precisa começar a pensar qual que é hoje a estrutura que a gente tem. E aí eu convido cada um de vocês a fazer essa reflexão. Vamos interagir, vamos conversar. Quem aqui foi ensinado, desde criança, a reconhecer, identificar e lidar com as próprias emoções? Levanta a mão. Ninguém, né? E eu também não vou levantar a mão porque eu também não aprendi isso. Não sei se dá para perceber, eu sou descendente de orientais. Minha família, meus avós fugiram da Segunda Guerra Mundial. Falar sobre sentimentos dentro de casa era um assunto inexistente. Acho que você também é, né? Você sabe muito bem o que eu estou falando. A gente não conversa sobre sentimentos. A gente não tem esse diálogo. Simplesmente o que a gente aprendia? A gente aprendia por observação. E aqui, eu tenho 40 anos. Da nossa geração, todos nós temos essa mesma linha de criação. A gente aprendia observando os nossos pais. E as nossas mães, elas às vezes passavam por situações desafiadoras, e o que elas faziam? Elas reprimiam o sofrimento, o sentimento, para não gerar um conflito dentro de casa. E os nossos pais, eles não transmitiam, não compartilhavam sentimentos, por quê? Porque o homem sempre teve aquela cobrança de ser o homem que não chora, o homem que não demonstra fraqueza. Porque uma vez que o homem tem sentimento, ele demonstra emoções, ele é fraco. Então, tanto de um lado quanto do outro, a gente cresceu sem uma perspectiva clara sobre o que as emoções fazem, qual que é o papel delas e como elas podem tanto fazer a gente ter sucesso quanto a gente ter fracasso. Eu conheço uma dezena, para não falar centena de pessoas que elas só não são prósperas, elas só não são felizes ou bem-sucedidas profissionalmente, e aí, consequentemente, em outras áreas da vida, porque elas não sabem lidar com as próprias emoções. Só que aí a gente vai entrar numa linha falando sobre inteligência emocional, e não é bem isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é assim, se você não sabe reconhecer que você está com raiva, que você está frustrado, que você não está feliz no ambiente que você está, se você não consegue ter essa percepção
básica, mínima, sobre o seu emocional, como que você vai perceber se a sua saúde mental está sendo colocada em risco? Como que você vai perceber que o ambiente onde você trabalha, ou as pessoas com quem você convive, ou que a rotina que você está adotando para a sua vida é uma rotina que é tóxica? Então, antes da gente ter a conversa sobre mente saudável, a gente tem que voltar um pouco para trás e começar a ter a coragem de olhar para dentro e reconhecer, às vezes, as nossas deficiências, de trabalhar, de identificar e, inclusive, aceitar as nossas emoções. E quando eu falo aceitar, não é se deixar vencer por elas. Eu falo principalmente do medo. Porque o medo, ele é um sentimento que, se a gente não controla, ele facilmente atropela a gente, domina a nossa vida. E ele tem um poder muito, muito peculiar. O medo, ele é um sistema de defesa do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é programado para nos proteger, para fazer com que nós não nos coloquemos em situações de risco. Dito isso, qualquer situação desconfortável é reconhecida como uma situação de risco. O que podem ser situações de risco hoje para a nossa vida? Uma oportunidade nova de trabalho, uma mudança de casa, começar ou terminar um relacionamento, né? Fazer uma viagem, ficar longe da família, começar uma nova faculdade, ou trancar, travar no meio uma faculdade. Eu não posso falar muito isso, porque senão a pessoa não foi para fora. Mas tudo que faça com que a gente saia daquela programaçãozinha que para a gente já está confortável é uma situação de risco. Antigamente não, né? Antigamente uma situação de risco era estar no meio da floresta, uma onça parar na tua frente e te olhar, né? Fazer assim com a cabecinha. Antigamente essa era uma situação de risco. Hoje a gente sente medos que são irracionais, que elas são impalpáveis, porque a gente tem medo porque a gente não sabe o que vem pela frente. E se a gente não identificar o porquê desse medo está surgindo, a gente deixa com que o medo tome conta. Quantos aqui já quase desistiram de uma nova oportunidade ou de uma proposta que surgiu porque não sabia se aquilo ia ter um resultado positivo ou não? Levanta a mão. Eu, por várias vezes, parei na boca de uma oportunidade, na cara de uma oportunidade, eu falei, acho que eu não vou. Só que eu tenho uma trajetória de vida que ou eu aproveitava as oportunidades que surgiam e eu pagava para ver, ou na minha cabeça, no meu contexto, uma oportunidade que eu perdesse poderia desencadear uma série de outras oportunidades que eu perderia. Minha família sempre morou na periferia, minha mãe mora até hoje em São Mateus. Minha mãe cresceu trabalhando 15 horas por dia no shopping, era de domingo a domingo. Quando ela chegava em casa, ainda tinha que lavar roupa, limpar a casa. A minha programação era de me tornar economista, advogada, ou, pelo menos, ter um trabalho fixo num shopping ou algum lugar que tivesse um mínimo de estabilidade. Quando eu decidi ser empreendedora, porque eu não suportava a ideia de ter que trabalhar um horário fixo durante a semana e ter um teto de faturamento, a minha mãe quase infartou. E aí, olhando a minha mãe agir daquela forma, eu comecei a questionar o quanto decidir empreender era uma coisa que me apavorava. Principalmente porque hoje eu tenho 4 filhos, na época eu tinha 3. Como é que você vai bancar 3 crianças sem ter a certeza de que você vai dar conta? E toda essa volta é para falar que se a gente não domina o medo, e eu não estou me colocando como um exemplo de uma pessoa totalmente desbravadora, não. Eu tive ontem essa conversa com meu filho de 17 anos. Eu sou uma pessoa, desculpem o termo, mas eu sou uma pessoa que me cago de medo todos os dias. Todos os dias. Durmo e acordo com medo de alguma coisa que pode não sair como eu gostaria, porque eu sou perfeccionista, sou centralizadora.
Só que eu aprendi a reconhecer o quanto esse medo é real, o quanto esse medo pode estar sob o meu controle a partir do momento que eu consigo identificar o que eu posso ou não fazer para que as coisas que eu temo não aconteçam, e quem eu posso trazer para me ajudar a lidar com essas situações desafiadoras. Então, montar uma equipe, trazer pessoas de confiança, fazer parcerias com empresas sérias, foram coisas que eu fui identificando no processo que eram importantes para que eu não me sentisse com tanto medo. Feito isso, a coragem começa a surgir, ela começa a ser construída porque você vence uma etapa, você fala, foi tão ruim quanto eu imaginei. Muitas coisas saíram erradas, mas não foi tão ruim quanto eu imaginei que seria. Porque o nosso cérebro ele tem a capacidade incrível de fazer um negócio deste tamanho ficar de que tamanho? Assim. Porque o nosso cérebro ele tem ele trabalha na base das infinitas possibilidades. Só que a gente também tem que começar a trabalhar nessa percepção das próprias emoções, dos próprios sentimentos e das próprias capacidades para entender que da mesma forma que nosso cérebro tem a capacidade de construir um cenário todo apocalíptico, começar a treinar o nosso cérebro para construir cenários grandiosos e maravilhosos também na nossa cabeça. Qual que é o pior cenário que pode acontecer dentro da realidade atual que eu vivo? Mas, na contrapartida, também, qual que é o melhor cenário que poderia acontecer se tudo der certo, se tudo funcionar como eu gostaria? Qual que é o resultado que eu consigo alcançar? E toda essa percepção, toda essa consciência, eu não vou falar bate-papo porque vocês ainda estão muito quietos, mas, assim, toda essa meditação que eu estou trazendo aqui, essa provocação que eu estou tentando fazer vocês mergulharem agora, é para a gente ter clareza de que a gente não tem hoje maturidade ainda para falar sobre saúde mental, da forma como todo mundo está falando. Porque antes da gente começar a falar sobre saúde mental, a gente tem que começar a falar sobre percepção emocional, que é uma coisa que nenhum de nós aprendeu a fazer desde pequeno. E aí a gente tem um desafio todos os dias de quando dá aquela vontade de bater boca com um colega de trabalho, quando a gente é fechado no trânsito, a gente tem vontade de reagir, quando alguém fala alguma coisa que contraria a nossa intenção, as nossas vontades, por que aquilo incomoda tanto? Se você não para se questionar, se você não para se perguntar o porquê que você se sente de determinada maneira, de acordo com o que acontece com você durante o seu dia a dia, você não tem a maturidade emocional, a percepção emocional para então a gente ter essa conversa que é uma próxima etapa, falando sobre saúde mental. Tudo isso hoje está muito em voga eu falar sobre saúde mental e tudo mais, por quê? Porque depois da pandemia parece que a gente abriu um portal para entrar num outro nível do que é considerado produtividade. Eu não sei vocês, a minha produtora, tinha escritório físico até o ano passado, pagava o escritório, a equipe inteira remota. Então, eu tive a loucura, a insanidade de manter um escritório físico para caso a gente precisasse se reunir, eventualmente. E em um ano, eu percebi que a gente não se reuniu no escritório nenhuma vez. Porque quando era necessário, a gente fazia as reuniões no escritório dos clientes, ou em cafés, ou em coworkings de show. Quando necessário. Na contrapartida, a gente também identificou que a nossa carga de trabalho aumentou absurdamente. Quantas horas, em média, vocês têm trabalhado durante a semana? Fala para mim, mais ou menos. Vocês têm a noção? Por semana eu trabalho, em média, 60 horas. Porque no meu trabalho, eu trabalho numa empresa do Distrito Industrial aqui em Manaus. Perdão, antes de começar a falar, peço perdão, bom dia.
Qual é o seu nome mesmo? Que eu perguntei para os seus dados aqui, disseram que não tinha uma apresentação com o seu nome, com seus dados. Qual é o seu nome? Rosana. Bom dia, Rosana. Perdoa, para falar de educação. Meu nome é Marco Antônio, eu sou aqui de Manaus, trabalho na Moto Honda da Amazônia, uma empresa que fabrica automóveis, né, no caso motocicletas, né, e suas derivações. Eu trabalho, na empresa que eu trabalho, a carga horária semanal é 42 horas e meia. Só que, se você for levar em consideração o fato de que você não consegue desligar do seu trabalho fora dessas 42 horas e meia, eu considero que eu trabalho em média 60 horas, porque na rota indo para lá, eu penso no trabalho, no que eu vou fazer, no retorno para casa, eu penso no que foi feito, no que eu vou fazer no dia seguinte. Quando eu chego em casa, às vezes, eu leio os e-mails que eu encaminho do meu e-mail corporativo para o e-mail pessoal e penso no trabalho, tento fazer um pré-planejamento do dia seguinte ou da semana seguinte. Essa semana eu estou de férias e estou aproveitando a oportunidade para participar dessa feira, né? Que é fantástica. Então, está sendo bem engrandecedor assim, para mim mesmo, né, como pessoa, para poder participar, ter essa oportunidade. E agradeço muito a oportunidade, Rosana, pelo compartilhamento desse assunto, né? É um assunto até bem delicado, né? Quando a gente fala de emoções, né? Inteligência emocional. E assim, te agradeço pela abordagem, tá fantástico, parabéns. Espero ter respondido a pergunta. Obrigada pelo compartilhamento, de verdade. E da mesma forma que o Marco Antônio apresentou, todos nós, em algum momento, a gente está passando por essa mesma situação. A gente não consegue desligar, porque a gente está atolado de coisas para fazer. Eu, nas últimas 3 semanas, minha mulher está aqui, ó, e ela já está assim, batendo o dedinho, tipo assim, olha o que você vai falar. Brincando, nas últimas 3 semanas, eu tenho trabalhado pelo menos umas 18 horas por dia. 18, 19, pode falar. Mas isso não é o senso de responsabilidade que a gente tem? Que não nos faz desligar aquilo que a gente aprendeu na raiz, de ser responsável, de entregar. Acho que, né, essa grande questão que a gente precisa tratar, talvez. Sim, a questão... Desculpa, teu nome. Arlindo. Arlindo, obrigada pela pergunta. Essa é uma percepção que eu sempre tive também. Só que a gente tem que equilibrar, e aí eu falo que esse é um processo que, inclusive, eu passo. Empresária, que a minha empresa está crescendo muito, eu tenho fechado muitas parcerias. E cada parceria que eu fecho, eu até falo para a Ana, eu falo assim, me preocupa, porque quanto mais parcerias, maior a responsabilidade, como que eu vou manter a minha qualidade de vida, meu tempo com a minha família, mesmo crescendo a empresa. E essa questão do senso de responsabilidade, ela é uma faca de 2 gumes, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem a responsabilidade, a gente tem que aprender a dosar. E isso é uma medida pessoal para cada um. O quanto eu preciso me comprometer para entregar o que eu me comprometi a entregar. Se dentro da tua realidade você está prejudicando a sua saúde mental para entregar o que você se comprometeu a entregar, talvez você precise rever se alguma coisa no processo não pode ou precisa ser ajustado. Por que eu falo isso? No começo do ano, minha mãe ficou internada quase 2 meses, entre a vida e a morte. E foi uma época que eu estava com muito evento. Eu achei que eu ia ter, eu tive um princípio de burnout, minha produtividade caiu absurdamente, e eu achei que a qualquer momento eu fosse ter um piripaque. Eu tive, na verdade. Não cheguei a infartar, a internar, mas assim, eu tive. E isso é uma coisa que mesmo quem estuda, quem é especialista, quem trata desse assunto, a gente também acaba escorregando em alguns momentos por conta dessa percepção, do senso de responsabilidade. A gente é meio que nem uma esponja. Quando a gente for absorvendo, as pessoas vão colocando.
Só que a partir do momento que você começa a ficar muito inflado das suas responsabilidades, ou é um momento de você ampliar a tua equipe, ou é um momento de você começar a quebrar as suas responsabilidades de forma que você consiga dividir o seu tempo e aí eu falo, né, não precisa ir para academia, não precisa ir, sabe, acordar 5 da manhã para ter mais produtividade, fora do banho gelado. Cara, são coisas assim que, tipo, os gurus hoje da internet, eu falo isso porque eu trabalho com a maioria deles, tá? Mas eu falo isso porque eles usam essas coisas como fórmulas mágicas, receitas de sucesso para você alcançar determinados resultados. Real. O tempo que está aí fora hoje, mas nem se me pagassem R$ 1 milhão eu entrava no banho gelado. Jamais. Acordar 5 da manhã só quando eu tenho um evento para fazer. Essa semana eu vou acordar 4 da manhã brincando todos os dias e vou dormir meia-noite. Porque é o período que eu tenho que fazer a entrega. Mas se não faz parte do teu contexto, adotar determinadas coisas que são aí promovidas na internet, que não fazem sentido, também não, só para fazer, só vai te desgastar mais. Mas quando eu falo equilibrar, entregue o melhor que você pode entregar naquele dia, sabe? Trabalhar com essa questão de prioridades e, tipo, urgências. E eu sei que tem momentos que tudo é urgente, né? Tudo é prioridade, então você vai elencando o que é caso de vida ou morte, o que você salva uma pessoa, o que você evita que alguma casa desabe. São esses níveis de urgência. Mas é você começar a elencar, porque às vezes a gente tem uma meta de produtividade que não necessariamente é importante. Eu tenho um mentor que ele fala que muita coisa é importante, mas pouca coisa é essencial. E isso a gente tem que ir internalizando. O tempo dos outros é muito perigoso. Porque para mim, uma demanda para o meu fornecedor é urgente. Assim como para os outros 20 clientes que ele tem. E aí ele tem que entender o que de fato é urgente, o que de fato é prioridade, para ele não enlouquecer. Né? E aí nosso papel como empresário, prestador de serviço, autônomo, não importa. Quando você começa a ter relações profissionais com outras pessoas, você tem que começar a entender, ter essa visão. Rosana, Diga. eu poderia fazer só um adendo a essa tua análise. Eu passei por uma situação recente, bem similar que você comentou, né, do burnout que você teve na situação que você acaba se inserindo numa situação, mesmo você sendo uma pessoa estudada, do meio, da área, acabou, como você acabou de falar, né, caiu não sei se você usou o termo armadilha, mas eu entendi como armadilha. Você acabou tendo um tropeço, né, e acabou não sabendo lidar com uma situação daquela e acabou chegando num sintoma de burnout. Teve um processo de quase infarto e tudo mais. Eu estava passando por isso há mais ou menos 3 semanas, né? Problemas no casamento, problemas no trabalho. E aí no trabalho eu tentei resolver, consegui amenizar. E no casamento, que teoricamente é o lugar, casa da gente, né? É o lugar que a gente chega e teoricamente a gente tira aquela armadura, né? E a gente espera não ser atacado, e eu estava passando por guerra. Aí chegou um ponto que depois de meses tentando lidar com a situação, tentando de várias formas diferentes, tentando achar soluções para aquela situação, aí eu cheguei no ponto que eu cheguei com o meu psicólogo e ele comentou assim, quando eu tomei a decisão de sair e terminar o relacionamento, interromper o relacionamento naquele momento, me afastar, ele falou: Marco, tem um conceito na psicologia que se chama de superposição. Não sei se a senhora conhece esse conceito de superposição. E esse conceito, ele consiste no seguinte: tem um experimento chamado o gato de Schrödinger. E esse gato é colocado numa caixa junto com um isótopo radioativo. E a vida do gato depende do isótopo radioativo. Se ele decair, ou seja, se eles tornar contaminante, existe um dispositivo que dispara e mata o gato. Se o isótopo não decair, o gato continua vivo. Então, enquanto a caixa está fechada, não se sabe se o gato está vivo ou se o gato está morto. Mas a partir do momento que você abre a caixa, você vê ou ele está vivo
ou ele está morto. Então, a questão do estado da superposição é o quê? É a incerteza. Você não sabe se está vivo ou se está morto, ou seja, você não se posicionou em relação a um assunto. Quando eu tomei a decisão de sair, ele falou, você saiu da caixa. E você disse, eu estou vivo. Você entendeu o contexto? Aí eu disse para ele, entendi. Tanto que eu analisei e relacionei com a minha situação. Ele falou, perfeito. Não, e é isso mesmo. A maioria das pessoas, obrigada de novo, tá, Marco? A maioria das pessoas tem medo de olhar para dentro. E às vezes reconhecer as próprias fraquezas. Elas têm medo de olhar para dentro e às vezes relembrar de situações traumáticas que fizeram parte da vida dela. E o pior de tudo, elas têm medo de perceber que às vezes elas não são aquilo que as pessoas enxergam delas. Mas muitas das vezes, doutora Rosânia, o fato, às vezes, é como as pessoas te enxergam, mas não é como eu me enxergava, entendeu? Aí, quando eu parei, eu olhei assim, meu Deus, eu não sou tudo aquilo que ela fala que eu sou. Eu não sou tudo aquilo que a minha enteada acha que eu sou. Eu sei que eu não sou isso. Isso é uma faca de dois gumes, Por isso que é muito importante a gente sempre estar se autoavaliando, auto-observando. Cara, é muito bizarro, porque eu tive essa conversa com meu filho ontem, de 17 anos, no carro, tá? No meio da rua. Porque com 17 anos, o que ele está passando agora? Uma crise existencial. Perfeito. E aí, eu falei exatamente isso para ele. A opinião dos outros não importa, porque é a visão que o outro está tendo dentro da perspectiva de mundo que ele tem a respeito das tuas ações frente às vontades dele. Então, olha que caminho complexo que percorre uma opinião. E aí, quantas vezes a gente deixa uma opinião, que é uma palavrinha pequenininha, mas que se a gente absorver, é como um veneno que vai derretendo, a gente vai corroendo a gente por dentro, pelo simples fato da gente aceitar como uma realidade, ou aceitar como verdade, uma simples percepção que alguém tem de você. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu engravidei pela primeira vez. Eu tinha 13 anos de idade. Caçula de 5 filhos. A minha irmã mais velha, que na época era uma executiva de alto escalão dentro de uma grande instituição financeira, ela apontou o dedo na minha cara e falou com toda vontade do mundo: você não vai ser ninguém na vida. Você acabou de destruir a sua vida. E o quanto essa frase pode destruir a autoestima, a autoconfiança e a percepção de si mesmo de uma criança de 13 anos de idade. Só que isso foi falado para mim quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sou um pouco abusada, e eu falei, não falei com esses termos, e me desculpe o palavrão, mas assim, eu penso dessa forma. Todos que você pensa. Pode falar. Eu vou mostrar que eu não sou, que o fato de eu ter engravidado não vai acabar com a minha vida. Falei, eu tô fodida. Agora, hoje eu sei que eu tô fodida, tipo assim, não sei como é que vai ser isso, não desisti da gravidez, mas eu falei, de alguma forma, não é isso que vai atrasar a minha vida. É só um percalço. E foi. Hoje, ironicamente, hoje eu tenho uma empresa e ela continua sendo salariada. Eu, de uma certa forma, tenho a minha liberdade. Minha mulher vai questionar sim ou se não. Mas porque eu sou um pouco viciada no meu trabalho, gosto do que eu faço, mas eu não fico prestando contas para um chefe qualquer e tenho medo se no mês seguinte eu ainda vou ter o meu emprego. Ela ficou 4 anos desempregada. Mesmo sendo formada em economia, pós-graduada em direito e, enfim, cheia dos papéis. Eu sou formada em teologia.
e, ironicamente, tem uma produtora de eventos. Tudo a ver. Então, para resumir, a minha conversa hoje, a minha vinda aqui hoje, é para trazer essa provocação. Todo mundo quer ter uma carreira de sucesso. Seja assalariado, seja como CLT, como servidor público, como autônomo, escrever, desenhando cartoon, escrevendo livro, não importa, mas todo mundo quer ter uma carreira de sucesso. Para a gente ter uma carreira de sucesso, a nossa cabeça precisa estar funcionando bem. E para a nossa cabeça funcionar bem, antes da gente sentar e conversar sobre saúde mental, para cada um de vocês e observa, e sente, e analisa, e tenta entender, sem se julgar, por que você sente como você se sente. Talvez você se surpreenda com a percepção de que, cara, eu não sei o que eu estou sentindo. Não sei por que eu me sinto assim. E tá tudo bem. Porque meu filho de 21 anos, de 24 anos hoje, quando ele tinha 21, ele virou para mim e falou assim: eu não sei diferenciar raiva de frustração. Para mim tudo é raiva. Para mim tudo é tristeza. Era simples assim, era tudo categorizado em 3 situações: raiva, tristeza, felicidade. Sendo que as 2 primeiras eram as que imperavam a vida dele. Aí eu falei, começa a entender se você está com raiva porque você está frustrado, ou se você está triste porque você ficou com medo, ou porque você sentiu vergonha. Pergunta se você não está feliz por causa de um sorriso, ou se você simplesmente está animado com uma possibilidade de algo que vai acontecer. Começa então aquela série de perguntas dos 7 porquês. Por que eu estou triste? Ah, porque aconteceu tal... Por que eu estou com raiva? Porque aconteceu tal coisa. Mas por que você está se sentindo assim? Porque aconteceu tal coisa. Por causa disso. Se depois de 7 porquês, você, nesse caminho, chegar no meio, você não tiver mais resposta, aquele é o ponto final. Aquela é a razão pela qual aquela emoção surgiu. Então, aqui é para a gente começar, é para dar um ponto de partida para a gente. Porque ver os conteúdos de saúde mental na internet, às vezes podem parecer ser muito abrangentes, ou muito distantes e muito complexos para a gente trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Porque provavelmente sim, é complexo. Porque antes da gente falar sobre isso, você precisa entender o que você sente. Porque para você saber se você está afogado num ambiente tóxico, você precisa saber diferir entre o mar de Cancún e o lodo do manguezal. Se para você os dois é simplesmente um líquido, como é que você vai diferir aonde você está de fato? Esse é o ponto. E eu queria saber se alguém tem alguma coisa que vocês querem compartilhar, comentar, para a gente conversar. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo eu tenho. Eu gostaria só de complementar que, para tomar essa decisão que eu tomei, a senhora falou assim, tem 7 porquês, né? Isso aí é até um conceito dentro da Motorhonda que se chama dos 5 porquês. Existe lá os 5 porquês para chegar na causa raiz de um problema, né? Mas, Exato. assim, eu usei um ensinamento do meu pai, que ele me ensinou antes de falecer. Ele faleceu 8 dias antes de eu fazer 18 anos. E eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, uma vez eu perguntei algo dele, né? E ele me respondeu assim: meu filho, tudo na vida se resume a 3 perguntas que você pode fazer para você mesmo e você mesmo vai ter a resposta da tua pergunta. Pergunte para você mesmo: eu necessito disso? Eu quero isso? Eu posso ter isso? Então, quando eu fiz essas 3 perguntas em relação ao meu relacionamento, eu cheguei em 3 nãos. Me doeu, porque está me doendo. Eu estou recém-separado de um casamento que eu amo minha mulher. Mas eu estava num ponto, igualmente a senhora estava no burnout, eu estava para ter um infarto. Eu tive um princípio de AVC.
Então, eu decidi o quê? Ou eu continuava e aceitava, que para mim é impossível, era uma solução possível, mas para mim é impossível, né? Na minha atual saúde mental, vamos dizer assim, na minha atual evolução emocional é impossível. A segunda opção era continuar naquilo e ficar me degladiando até o ponto de eu ter um AVC e morrer, ou sair fora. E eu decidi pela última opção, e sair fora, porque eu fiz as 3 perguntas, me acalmei antes de tomar essa decisão, porque também ele me ensinou um outro ditado, uma historinha que conta que um funcionário trabalhou 20 anos com o patrão, e depois de 20 anos ele decidiu voltar, e tinha para receber o salário de 20 anos, e aí o patrão dele propôs: você quer o teu salário de 20 anos ou eu posso te dar, em troca disso, 3 conselhos? E quais são os 3 conselhos? Resumindo a história: nunca se envolva em assunto que não te envolve diretamente, porque isso vai te trazer algum mal. Segundo conselho: nunca pegue atalho se você não tem certeza que esse atalho vai te levar no lugar que tu quer chegar. E o terceiro conselho: nunca tome decisões debaixo de ira, porque decisão debaixo de ira, debaixo de raiva, debaixo de ódio, geralmente são decisões que você, lá na frente, você se arrepende, porque você não dosou as consequências. Com certeza. E, primeiro, parabéns pela coragem. Normalmente, a maioria das pessoas acaba pondo panos quentes e prolongando uma situação que só está gerando sofrimento para não fugir do status quo. E aí eu vou aproveitar e fazer um parênteses. Eu terminei meu segundo casamento depois de 13 anos. Todo mundo que olhava tinha certeza que a gente era Fátima Bernardes e William Bonner, boneca do mundo de eventos. Mas eu vivi uma vida absolutamente miserável. Todos os dias era briga. E aquilo foi minando a minha saúde mental de uma forma tão absurda, tão sutil, que eu só percebi que eu estava muito mal quando eu me vi indo para o chuveiro há mais de um mês para chorar escondido. E quando eu percebi o pensamento de que eu só tinha que me manter casado por causa dos meus filhos. Aí caiu um cofre na minha cabeça. E aí eu falo, por que caiu um cofre? Porque, de novo, eu falo sobre ansiedade, sobre saúde mental há pelo menos 4 anos. E dos 4 anos que eu comecei a falar sobre isso, 2 anos eu vivi assim. E eu só percebi que eu estava mal porque no momento de lucidez, eu parei, eu olhei, eu falei, eu estou agachada no chuveiro, no meu banheiro, chorando, pensando que eu tenho que me manter casada por causa dos meus filhos, sendo que eu estou brigando, gritando, e a gente está se degladiando dentro de casa, na frente deles. Eu falei, onde eu estou com a minha cabeça? Me separei e encontrei o amor na minha vida. A Ana, a gente se conhece há 10 anos? A minha vida. Se conheceu em evento. Não, a gente tem as datas certinhas. Eu sou péssima com data, mas eu lembro muito bem quando a gente se conhece. E são Eu achei que escolhas. você, desculpa, é que eu achei também que fosse um casamento fofinho, tipo. Ela me conheceu. Eu falei, nossa, Ainda não pensava. vou olhar. E são coisas, e eu até abro, né, a nossa história, porque muitas vezes a gente se mantém no lodo, no manguezal, para não se colocar no holofote do julgamento alheio. Isso na vida pessoal, na vida profissional. E foi julgado. Fui julgada, tive funcionário que mandou mensagem para meu ex-marido falando que não aceitava as minhas decisões. Era inadmissível. Enfim. Só que hoje, quem não me vê há 3 anos, só olha e fala, nossa, parece que você até rejuvenesceu. Então, vamos aproveitar, sei que vocês têm ainda uma agenda aí repleta de palestras, de conteúdos que vocês vão ter acesso aqui na FUTEC, mas vamos só deixar marcado
de começar a ter uma percepção mais clara do porquê vocês estão fazendo as coisas que vocês estão fazendo, de porquê vocês se sentem como vocês se sentem todos os dias. Porque se hoje a tua carreira, se o teu trabalho, se a tua vida como um todo não está como você gostaria, é porque talvez em algum ponto da sua vida você está achando que você está no mar de Cancún, mas você está no meio do lodo do manguezal. Obrigada, gente. De verdade. A data eu lembro, sim. Se não vier melhor. Não, a data, o lugar, eu te lembro bem.